Boa noite, meu irmão, minha irmã, membro aqui da Igreja Batista do Parque São Basílio. A você também, meu amigo, minha amiga, que nos acompanham nesse nosso culto de oração online. Seja muito bem-vindo, meu cordial boa noite, e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Nessa noite em que estamos aqui para o nosso último culto de oração do ano de 2020, o tema é Multiplique a Esperança. Já é uma chamada para a nossa visão para o ano que chega, o ano de 2021, onde a Igreja do Senhor deverá multiplicar a esperança do nosso Senhor Jesus Cristo nos corações que nesse ano passaram tão triste e abatido. Vamos fechar nossos olhos e vamos tirar alguns momentos de oração, onde eu sempre primo para que nós venhamos a nos purificar, a nos quebrantar diante do altar do nosso Deus, para todos os atos de culto que se segue. Então você aí na sua casa, você no seu aparelho eletrônico, a nos acompanhar aonde você estiver, você feche seus olhos se você puder. Se você não puder, agora você se concentre em alguns minutos, orando, buscando o altar do Senhor, pedindo a Ele que Ele quebrante o seu coração, que Ele possa te purificar, que Ele possa fazer com que você possa sentir o fluir da graça dEle sobre sua vida, sobre sua família, sobre aonde você estiver, para que tudo que venhamos a fazer aqui possa ter sentido, possa fazer efeito na sua vida. Assim também ore para que o Espírito Santo possa vir a falar contigo nessa noite sobre aquilo que mais te incomoda, aquilo que tem deixado você sem paz, sem segurança, sem esperança, para que você seja acalmado pelo Senhor, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade. É assim que a palavra nos garante. Então, que você possa lançar sobre Deus a sua ansiedade. Ore também para que o Senhor possa multiplicar em você a esperança que é Jesus Cristo. E assim você possa transmitir, ser um instrumento de transmissão dessa esperança. Com certeza as pessoas estão chegando nesse final de ano, dizendo que não sentem tanta esperança para o ano que virá, diante de tudo que nós passamos nesse ano de 2020. Mas lá em Romanos 5, vem dizer que a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado sobre os nossos corações. Então, seja um instrumento multiplicador dessa esperança. Agradeça agora a Deus por sua vida, por você poder estar conosco, unido, como o corpo de Cristo, nesse culto de oração, onde pessoas estão aqui disponibilizando para nós, membros da igreja, este culto online. E para finalizar, coloque o seu pedido, o seu desejo, diante do altar do Senhor. Como um holocausto da antiga propiciação, derrame agora todo o seu coração diante do altar do Senhor, para que Ele possa, assim, ministrar a sua vontade sobre a sua vida, e você possa sentir o fluir do amor, da graça e da misericórdia de Deus para contigo. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável para todos nós.
Senhor, mais uma vez nos reunimos aqui em Tua igreja, e a Tua igreja se reúne aonde estiver agora, para louvar e engrandecer o Teu nome. Honra, glória, majestade e poder nas alturas a Ti, ó Deus, é o nosso desejo. Perdoa os nossos pecados, purifica os nossos corações, para que o que venha a se fazer aqui nesse momento possa tocar os nossos corações, possa fazer arder a nossa vida, a ponto que entendamos o que Tu queres para nós. Recebe o nosso coração diante de Ti, muitos amargurados, muitos desesperançados, muitos com medo, mas que o Senhor possa agora renovar em nós o nosso espírito, para que fortes possamos caminhar nessa nossa peregrinação aqui nessa terra, rumo à nossa Jerusalém. Recebe os nossos pedidos diante de Ti, que o Senhor, ó Deus, manifeste o Teu poder através da Tua vontade sobre nós, para que venhamos experimentar a boa, agradável e perfeita. Muito obrigado, ó Deus, por esse momento, pelo que está acontecendo aqui, porque é obra da Tua graça para com a Tua igreja, a disponibilização desse culto para nós. Recebe diante do Teu trono de graça com cheiro suave e agradável, pois assim colocamos tudo diante de Ti através do nome de Jesus. Amém e amém. Vamos fazer o nosso texto de introito, é somente um versículo, está lá em Timóteo 4:10. Se você quiser abrir a sua Bíblia aí no seu local, para acompanhar com a sua Bíblia, senão é só acompanhar através da mídia que está sendo colocada. Façamos então a leitura todos. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Se você tem trabalhado e tem lutado, meu irmão, coloque a sua esperança nesse Deus vivo, que está junto de nós todos os dias e todos os momentos, pois assim Ele nos prometeu, para que você possa alcançar a vitória. Cantemos o hino congregacional 174 do nosso inário para o culto cristão. Boa noite, amada igreja. Eu quero oferecer esse culto em gratidão a Deus pela passagem dos aniversários, né? Da Ive, a nossa pianista, e daquele que eu acho que muitos não conhecem, né? Que é justamente hoje. Da Ive eu estou na dúvida se é 30 ou 31, mas eu acho que é hoje sim, 30. Mas esse que quase ninguém conhece, né? Eu tenho certeza que é hoje, quarta-feira, dia 30, que é o regente titular da igreja, Pablo. Pablo, grande abraço, meu irmão, meu amigo. Deus te abençoe. Louvemos a Deus com o hino Nome Bom, Doce a Fé. O nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e estão seguros. Provérbios 18, 10. Nome santo e venerável é Jesus amado teu, Rei dos reis, Senhor eterno, tu aclamarás no céu. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Oh, que nome tão precioso, pois alegra o coração, sendo por Jesus aceito,
sempre para bem te defender. Ele arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Deus amado e grandioso, nós te agradecemos pelas vidas da Ive, do Pablo, que completam mais um ano de vida. Senhor, como o tema do nosso culto, multiplicar a esperança, nos conclama a multiplicar essa esperança, que os teus servos, todos que estamos aqui na tua presença, Senhor Deus, nesse instante, possamos refletir sobre multiplicar a esperança, que é Jesus, é Cristo em nós, e espalharmos isso para todos, Senhor Deus, aqueles que precisam. Nós pedimos que Tu continue conosco nesse culto de louvor e adoração, fazendo-nos, Senhor Deus, fazendo-nos sensíveis à Tua palavra e à Tua voz. Nós te suplicamos isso no nome de Jesus. Amém. Bem lembrado pelo segundo regente Cizinho, eu também quero felicitar você, Pablo, por, de vez em quando, você me ligar, seja onde for, você sempre está passando uma mensagenzinha. Meus parabéns, meu querido, pelo seu aniversário. Vamos, então, para o nosso segundo momento de oração, onde nós tiramos alguns momentos para agradecer. Pode parecer até ironia, mas não é não. Nós temos muito a agradecer. Nós temos muito o que agradecer a Deus por esse ano que se passou. Então, aí onde você estiver, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que nos acompanha, feche seus olhos e vamos tirar alguns momentos de agradecimento ao nosso Deus. Agradeça a Deus porque, pelas suas misericórdias, que não têm fim, se renovaram mais uma vez sobre a sua vida, e você pode nos acompanhar hoje, nesse culto de oração. Agradeça por sua família, você é marido, agradeça por sua esposa, agradeça pelo seu marido, filhos, agradeçam por seus pais, venham agradecer a vida dos seus filhos. Às vezes eu não falo netos, agradeçam pela vida dos seus avós, agradeçam pela vida dos seus netos. Estudantes, agradeçam pelo ano que passou e por termos chegado até agora, até o final dele. Foi um ano de experimentar coisas novas, de uma mudança de ambiente, antes sala de aula, agora uma sala virtual. Então agradeça a Deus por esse ano educacional. E eu, em particular, agradeço a Deus pela conclusão do ensino fundamental da minha filha. Se você pôde
permanecer no seu emprego, agradeça a Deus pelo cuidado dele contigo. Mas se ainda não foi possível você se recolocar no mercado de trabalho, agradeça a Deus, porque com certeza Ele tem algo melhor para você. As aflições do tempo presente não se comparam, não se compararão ao que nos está proposto. Se você já teve contato com a Covid-19 e já passou por esse período, agradeça a Deus pela sua recuperação. Se você está com ela, mas não é nenhum momento grave, é aquele manifestar brando, agradeça a Deus por Ele ter te concedido essa paz, esse momento. Eu digo que nem momento brando, nem momento ruim, a doença é muito ruim, mas agradeça a Deus, porque Ele te preservou. Há sempre uma lista colocada nas mídias sociais da nossa igreja, com uma relação de nomes de pessoas que já foram atendidas através das nossas orações, através da oração da igreja. Então louvemos com eles, exaltemos com eles esse momento. E agora, como culto de final de ano, não podia deixar, já agradeço a Deus pelo ano que virá. Há perspectiva de uma vacinação, há uma perspectiva de uma melhora econômica, e ao novo, que sempre traz uma esperança renovada em nós. Senhor, muito obrigado pelas tuas misericórdias sobre nossas vidas e sobre a tua igreja. Podemos agora nos reunir para engrandecer o teu nome pelas maravilhas que tu tens feito a cada um de nós. Te agradecemos pela tua igreja, pela disponibilização que ela nos dá de um culto online. Te agradecemos por aqueles que incansavelmente têm colocado em nossos aparelhos de mídia o culto. Te agradecemos porque podemos nos reunir como corpo para louvar e engrandecer o teu nome. Te agradecemos agora por nossas famílias, por nossos lares. Te agradecemos pelo caminhar no dia a dia que nos mostra a ação do Senhor sobre cada um de nós. Seja abrindo ou fechando porta, seja levantando ou derrubando muralhas, tudo há um tempo, tudo há um momento, e tudo está sobre o governo das tuas mãos, e nós te agradecemos por isso, e te agradecemos pelo ano que virá, que o Senhor possa fazer em nós renovar a nossa força, o nosso ânimo. Já te agradecemos, porque somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E oramos através do nome de Jesus Cristo, colocando toda a nossa gratidão. Amém e amém.
Façamos mais um texto. É isso que está proposto para nós. Todos juntos. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus. Salmo 146, 5. Mais um momento de louvor com o hino 348. A minha fé e o meu amor. Cristo habite em seus corações para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Efésios 3, 17, 19. Minha esperança até o fim é Cristo que morreu por mim. Eu creio só no meu Senhor, no nome do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se Ele não posso a face ver, na sua graça vou viver. Em cada crise sem falhar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Jamais falhou ao prometer, nas lutas vem me socorrer. Ao sobrevir à tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Tiremos mais alguns momentos de oração, agora quando nós clamamos e suplicamos a Deus pelas suas misericórdias sobre nós. Fechamos nossos olhos e vamos orar, como eu sempre coloco, vamos orar pela nossa igreja, Igreja Batista do Parque São Basílio, que sou eu, é você, meu irmão, aonde você estiver, mas é também essa edificação aqui, situada na rua Aricuri, 1716. Então, ore pela sua igreja. Ore para que Deus continue a nos dar relevância aqui nesse lugar, que possamos ser um farol a iluminar vidas que estão nas trevas. Oremos pelo nosso pastor Valdemir, sua saúde, seu ministério, sua família, pela irmã Eleni, por suas filhas, seus genros e netos. Oremos pelo corpo pastoral da nossa igreja, pelos líderes, diretores. Não foi um ano fácil, mas foi um ano de graça e de misericórdia. Aprendemos muito nesse nosso ano que passou. Uma grande aprendizagem ficará para nós como igreja. Ore pela obra que é feita através dessa instituição de auxílio aos desamparados, de recolhimento aos desabrigados, de distribuição de alimentos, de ida até as pessoas que precisam.
Ore pela igreja perseguida, irmãos nossos que não podem expressar livremente o seu amor a Jesus Cristo, nosso Senhor. Oremos também agora pelo nosso país, meu querido. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Devemos orar pelos nossos governantes para que tenhamos paz. Então ore pelo nosso presidente, pelos governadores, pelos prefeitos que daqui a 3 dias serão empossados, deputados federais, deputados estaduais, pelos vereadores que também tomam posse agora no dia 1º. Ore por essa nova legislatura municipal. Ore pelo nosso país, para que em mais um ano não aconteça as queimadas das nossas florestas. Ore para que questões ambientais sejam menores nesse ano que se inicia. Ore para que a violência seja menor no ano que virá, para que as ações policiais sejam voltadas para conter a violência. Oremos por esse início de ano, que já de um tempo para cá nós acompanhamos e vamos vendo que sempre nesse momento de mudança de ano, janeiro, sempre acontece algo assustador. Deslizamentos, catástrofes. Então, ore para que o Senhor tenha misericórdia nessa virada de ano e possamos passar bem, possamos começar o ano bem. Agora ore por essas vacinas que se apresentam diante de nós, que realmente tenham eficácia contra o vírus, que possam nos ajudar a combater esse mal, e que seja a melhor escolha para a população, e que a escolhida seja a melhor para a população. Ore pelos profissionais de saúde, por aqueles que trabalham em hospitais, estão ali diretamente envolvidos. Nesse final de ano, um ano tão corrido, tão desgastante. Chegamos agora num final de ano, onde festas costumam trazer uma certa apreensão para esses profissionais. Então ore por eles, já coloque eles nas mãos do Senhor, para que Deus trabalhe com suas vidas. E agora ore, meu querido, por algum membro da igreja que passou por sua mente. Talvez você se lembrou de alguém, membro da nossa igreja, talvez não, talvez o Senhor te despertou para alguém que necessite da sua oração nessa hora. Então, que você agora coloque essa pessoa, esta vida, esse coração no altar do Senhor. Eu vou pedir o Cizinho ou o Valcir que quebre esse nosso momento de oração, orando ao Senhor, colocando ao Senhor esses nossos pedidos.
Pai amado, Pai querido, nosso Deus, Deus de infinita misericórdia, bondade, amor, nós, Senhor, pedimos que o Teu Espírito continue a conduzir as nossas vidas, que o Teu Espírito continue, Senhor Deus, a encher os nossos corações de esperança, que, Senhor, não percamos o foco e o olhar para Ti, Jesus. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, que não percamos a esperança em Jesus Cristo. Nós entendemos, Senhor Deus, que muitos dos nossos irmãos agora estão sofrendo ou por estarem, Senhor Deus, enfermos, ou por problemas, Senhor Deus, que estejam vivendo em suas famílias, problemas relacionados a empregos, mas te pedimos, Senhor Deus, que a Tua palavra venha forte sobre essas vidas, que, Senhor, quando temos a Ti, Senhor Deus, e conhecemos a Ti de fato, nós, Senhor Deus, conseguimos descansar em Ti. Que os nossos irmãos descansem em Ti, descansem seus corações, descansem suas vidas em Ti. E, Pai Santo, aqueles que de repente estão, pela Tua infinita misericórdia, com saúde, com seus empregos, com a sua situação familiar tranquila, Pai Santo, que não deixemos de estender as mãos aos outros, Pai Santo, aos nossos irmãos. E pedimos, ó Deus amado, que Teu imenso amor continue a nos falar nessa noite. Nós oramos assim, no nome santo, precioso de Jesus. Amém. Continuando ainda, meu irmão, com seus olhos fechados, lembre da lista de oração que você tem, que tem ali a letra do seu nome e uma relação de pessoas que necessitam, que buscaram a nossa ajuda e confiam em você para as suas orações. Então, que você agora tire alguns minutos para orar por esses nomes que ali estão nessa lista de oração. Talvez ainda não foi colocado nessa lista de oração, mas chegou o nome agora recente do nosso irmão Sidney Alvim, que também foi diagnosticado com a Covid-19. Então, mais um nome para nós estarmos orando, fora todos aqueles outros que já vieram sendo colocados durante essa última semana: Bennett, Viviane, Wagner, pastor Carlos Elias, da PIB de Campo Grande, e mais os nomes que estão lá na lista. Então, tire agora alguns minutinhos para orar por esses nomes. Querido Deus e soberano, Deus de paz, de amor, mas Deus de cura, de saúde. Visita, ó Deus, cada um daqueles que buscaram-nos nesse momento de luta, de guerra, de batalha, para que possamos estar com eles juntos nessa empreitada. Que o Senhor, ó Deus, visite a cada um deles, renovando suas forças, recobrando seus ânimos, dando vigor nesse momento de luta, para que possam alcançar as suas vitórias. Visita cada um deles nessa hora e mostra a Tua presença, o Teu aconchego, o Teu acalento a cada alma, a cada espírito necessitado nesse momento. Pois oramos através do nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero aqui agora fazer alguns minutinhos de agradecimento por esse ano que passou, por todos vocês, meus queridos professores da Escola Bíblica Dominical, que de forma magistral conduziram
as lições da Escola Bíblica Dominical nesses domingos em que nós não estivemos de forma presencial. Muito obrigado por esse ano de 2020. Espero que para o ano de 2021, com a vacinação e tudo mais, nós possamos voltar a ter as nossas programações presenciais e assim a gente possa estar presente, estar juntos. Nós perdemos esse ano o dia da IBD, nós perdemos o dia do professor, mas nós não perdemos, né? Nós aprendemos a comemorar de uma forma diferente. Então, eu quero muito te agradecer a você, meu querido, pela sua disponibilidade. Agradecer ao apoio da ministra Edmar, nesse momento também em que nós estamos reclusos, sempre esteve ali presente, entrando em comunicação com a gente, para a gente poder disponibilizar o melhor para você, igreja, como conhecimento do Senhor para você. Então, quero agradecer a você que esteve lá inscrito no canal, está lá inscrito no canal da EBD, assim também como agradecer às professoras do culto infantil, que têm disponibilizado aulas maravilhosas, ainda mais nesse finalzinho de ano, fazendo toda a trajetória do nascimento de Jesus. Eu quero agradecer também a cada uma de vocês. E um agradecimento especial, como pai, a você, Mara, pela mensageira do Rei, que esteve lá junto da minha filha nesse ano, fazendo ali as lives, fazendo ali os encontros. Meu muito obrigado também a vocês que estiveram presentes, ao culto infantil que semana passada esteve lá em casa, lá levando um bridezinho lá para o meu garoto também. Meu muito obrigado a vocês, como igreja, agradecer a vocês da mídia, que estiveram aí nos ajudando nessa nossa empreitada de culto de oração, a vocês da música, meu muito obrigado também. Cizinho, pela confiança aí nossa, em nós, na condução do culto de oração, o pastor, também pela confiança. Então, meu muito obrigado a você por esse ano de 2020 e que tenhamos esperança para o nosso ano de 2021, porque eu estou muito esperançoso para esse nosso novo ano que se chega. A palavra dessa noite estará com o nosso pastor Valdemir Alves da Silva, trazendo-nos assim. Mesmo, irmãos, com as limitações que nos foram impostas, né? E ainda estão sendo impostas por esta pandemia, nós, como acentuou aqui o Alex, nós estamos fazendo, né, o que fazíamos, obviamente não da mesma maneira, mas nos adaptando, aprendendo. E uma dessas realidades tem a ver com o nosso estudo bíblico das quartas-feiras. Nós demos continuidade, né, e houve algumas quartas-feiras onde não foi possível, como também acontecia às vezes nos tempos presenciais, e lá vamos nós, continuando no capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, que é o penúltimo capítulo dessa epístola. Hoje vamos refletir dos versos 27, ou dos versículos 27 ao 30, capítulo 15 da primeira de Coríntios, capítulo 15, versículos 27 a 30. 1 Coríntios 15, 27 a 30. Leamos. Porque ele tudo sujeitou debaixo de seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por eles? Meus amados, ao longo do nosso estudo desta primeira carta de Paulo aos Coríntios, ficou claro que a igreja corintiniana cometia erros constantes e até gritantes, mas que foram tais erros que forçaram Paulo a proclamar várias das verdades que estruturaram
o cristianismo e que fizeram desse apóstolo o maior pensador do cristianismo primitivo. Ao afirmar que a igreja vinha conseguindo, apesar de tudo, manter o cerne da mensagem do Evangelho, a abordagem apostólica demonstra que isto não significava, ao mesmo tempo, que a igreja de Corinto realmente estivesse compreendendo a inteireza do que era esse cerne da mensagem do Evangelho, da mensagem que eles ainda mantinham, inclusive numa questão essencial, a ressurreição. Precisamos, para trabalhar melhor isto em nossas mentes, nos lembrar sempre de que a igreja organizada pelo apóstolo existia, como todas as congregações cristãs, em uma época quando ainda não existia o Novo Testamento, que estava começando a ser escrito, de forma que a igreja corintiniana recebeu por parte de Paulo os ensinos básicos dos apóstolos para ser igreja, mas depois continuou a receber ensinos e doutrinas através dos ensinos orais e das revelações dadas aos que o Espírito Santo separava na igreja como mestres e doutores. A igreja recebeu nesta carta ensinos, sem dúvidas, revelados a Paulo. A questão da ressurreição era a de que segmentos na igreja, sem dúvida influentes, diziam não haver ressurreição. Os de origem grega, naturalmente influenciados pela filosofia pagã, que não aceitava a ressurreição dos mortos, talvez estivesse sendo influenciada por isto, esta maioria de origem grega. Os de origem judaica, uma minoria bastante forte, não 50%, talvez um pouco menos, os de origem judaica influenciados pelos saduceus, não criam na ressurreição, porque se os fariseus criam na ressurreição, os saduceus não criam. E provavelmente esses judeus da igreja de Corinto eram, na maior parte, judeus helenistas, ou seja, judeus influenciados pela filosofia, pelo pensamento grego. Sem dúvida, quando eles não davam crédito à ressurreição, nós estamos falando da ressurreição corpórea, do corpo. Eles deviam crer numa ressurreição de Jesus Cristo glorificado, mas não em termos de ressurreição física, de ressurreição corporal. Crença que nos dias de hoje domina grande parte da teologia cristã da Europa e de círculos da América do Norte. A saber, o desejo dos apóstolos em ter Jesus Cristo com eles fez com que a visão de Jesus Cristo lhes parecesse uma presença física. A própria experiência de Paulo foi isto, uma visão espiritual, dizem eles, não é? Uma visão espiritual de Jesus Cristo que lhe pareceu falar, levando o apóstolo a acreditar que havia acontecido um encontro físico. Para esse tipo de posicionamento, para estarem mantendo esse posicionamento e, ao mesmo tempo, o evangelho que haviam recebido, é porque então ainda acreditavam que morrer com a fé em Jesus Cristo como Salvador absoluto era o que era necessário para a salvação eterna, sem que para isso, no entanto, tivesse de acontecer uma ressurreição corporal, sem que Jesus tivesse ressuscitado corporalmente e que nem os crentes depois viessem a ressuscitar corporalmente. Mas Paulo interveio ensinando uma ressurreição corporal, física, do Senhor Jesus, de forma que para os de Corinto e depois para todos os cristãos, a afirmação, se Cristo não ressuscitou é vã a fé de vocês, tem a ver com o crer nesta ressurreição de forma física e corporal. Sabe, Jesus não é o Senhor absoluto. Quando não se aceita a sua ressurreição física, corporal, porque isso, tenho dito, é admitir que ele não é o Senhor da vida, quando ele diz, eu sou a vida. Mas ao intervir com isto, Paulo apóstolo levantou outras verdades fundamentais para a igreja de Cristo, com a importância de Jesus para esta vida. Nos parece que entre os de Corinto existiam os que, como hoje, pregam que ter Jesus Cristo é ter uma vida na qual
não pode existir enfermidades, não pode haver problemas sociais e morais, fazendo de Jesus uma espécie de mago Merlin e que ainda tem de obedecer às ordens dos seus seguidores. Quase um Papai Noel, que é daquele tipo, seja bonzinho e eu vou lhe dar o seu presente. Exatamente porque ele, Jesus Cristo, ressuscitou, ensinou Paulo, ele, Jesus, estava vivo com a sua igreja, preparando-a para uma ressurreição de corpos, para uma vida na qual, aí sim, não haverá mais dores, sofrimentos, morte, de sorte que ignorar isto é ter Jesus Cristo apenas para esta vida. E era então, segundo as palavras de Paulo, se tornar entre os seres humanos os mais dignos de pena. Versículo 19 desse capítulo 15. Como há cristãos hoje, inclusos nesse gente mais dignos de pena, porque eles se apegam a Jesus, creem em Jesus apenas para esta vida. Sim, exatamente também porque Jesus está vivo, é que nós podemos, quando estamos alegres, estarmos alegres de fato. E quando nós falamos de paz da alma, estamos falando da paz que Jesus dá e que é aquela que pode nos tornar felizes até em circunstâncias as mais adversas, as mais duras e difíceis. Sim, em nome do Cristo vivo acontecem os milagres. Milagres que, para serem milagres de Deus, vão redundar na glória de Deus, na edificação da igreja, vão tornar as vidas nas quais aconteceram os milagres, vidas abençoadoras. Então você pode perguntar, eu posso orar para ser curado? Eu posso pedir à igreja para ser curado? Sim, você pode e até deve pedir isso, mas você deve fazer uma pergunta a você mesmo: para que é que eu quero ser curado? Eu quero ser curado apenas para sair dessa situação minha de sofrimento, de incômodo doloroso, ou eu quero ser curado para, além de sair disso, obviamente, ter também condições, situações de abençoar as pessoas, de ir ao encontro de pessoas enfermas como eu estava enfermo ou enferma antes do milagre e levar também a paz de Cristo, o consolo, o conforto. É dessa forma que você está orando pedindo a sua cura? Porque, meu querido e minha querida, se não é dessa forma, lembre-se da palavra do oráculo de Deus, Tiago, quando ele diz que nós pedimos e não recebemos, porque pedimos para os nossos próprios deleites, apenas para os nossos proveitos. As nossas lutas, sofrimentos, decepções podem doer, podem pesar, podem machucar, mas por causa de Jesus Cristo, elas nos edificam, nos amadurecem, nos ensinam, fazendo-nos experimentar como passar pelo vale das sombras e morte com Ele. Salmo 23. E já que a questão era a ressurreição de Jesus Cristo, Paulo sabia que precisava introduzir a questão para falar da ressurreição final de todos os crentes. E aí ele afirmou ser Jesus Cristo as primícias entre os que dormem, isto é, o primeiro a ressuscitar para não morrer, e de como isso estava relacionado à volta de Jesus. O apóstolo, então, trouxe à baila a questão do Cristo versus Adão, para reforçar a pregação de que, se é verdade que todos nós, seres humanos, participamos da natureza mortal de Adão, e por isso também todos nós nos tornamos corresponsáveis pela realidade da morte que essa natureza humana passou a nos fazer experimentar, também é verdade que os que recebem Jesus Cristo, também é verdade que esses e essas vão ressuscitar para Jesus Cristo, para estar com Ele para sempre, porque foram transformados em seres viventes para sempre. Falando aos crentes em Cristo, é que ele diz que em Cristo todos serão vivificados. Não, ele não estava falando daquela ressurreição que Daniel diz que será a ressurreição para a vergonha e para o desprezo eterno, Daniel 12:2. Ele não estava falando da ressurreição para o juízo final, ele estava falando da ressurreição dos salvos, quando Jesus retornar, aparecendo primeiro, mas seguido dos demais salvos que ressuscitarão.
Estabelecidos nisto é que existem dois segmentos que explicam o que está em Apocalipse 20, dos versos 4 a 6, onde temos: eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Então há o segmento que entende essas palavras como um aviso de que haverá a ressurreição dos salvos e um tempo depois, um tempo não definido, então ressuscitarão os não salvos para o juízo. Mas há o segmento que entende que o texto fala da primeira ressurreição, como a ressurreição da conversão a Cristo, que torna as pessoas vivas para sempre, de modo que a ressurreição dos 1000 anos depois é a referência à ressurreição para o juízo dos não salvos, que já estavam mortos espiritualmente. Peço licença para dizer que o pastor esposa esta posição, esta segunda, mas obviamente não impede que outros possam participar da primeira, né? Nem tenho esse direito. Aí o apóstolo precisou revelar algo sobre o reino de Deus e o reino de Cristo. Pela maneira como ele, o oráculo de Deus, escreveu, nós concluímos que o Senhor Jesus tem um reino que não é então o reino definitivo dos novos céus e da nova terra. Ele será tal reino quando for entregue a Deus, como o Pai. O Senhor Jesus é rei, é o rei dos reis, é Senhor. É o Senhor dos senhores, mas o seu reino, nós podemos entender, ainda é o reino messiânico, ou o reino do Cristo mediador, e portanto um reino de lutas, um reino da paz que só Ele pode dar, mas que não é a paz experimentada pelos que estão fora desse reino. Esse reino de Jesus neste momento, hoje, agora, o seu reinado só é reconhecido por aqueles e aquelas que receberam o seu senhorio, porque a maior parte da humanidade não reconhece Jesus como o Rei dos Reis e como o Senhor dos Senhores. Mas isto vai mudar. Vai mudar para que venha o fim. Daí o apóstolo ter escrito: então virá o fim, quando ele, Jesus, entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Quando todo joelho estiver se dobrando diante da soberania dele, Jesus, e toda língua o estiver confessando como Senhor, sem que ninguém possa contestar, quando isto acontecer, então virá o fim de todas as misérias, de todos os pecados e de toda influência demoníaca. E aí o reino messiânico, mediador do Senhor Jesus, estará sendo entregue a Deus como o reino que eterno não terá mais qualquer tipo de oposição. O diabo será lançado no lago de fogo e enxofre e a morte terá morrido. E aí entramos com o texto, porque ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. São os versículos 28 e 29 que lemos no início. Paulo fez eco, irmãos e irmãs, aqui ao que ele escreveu no versículo 25, pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Ele buscou isso nos Salmos 8, onde está escrito a princípio, acerca do ser humano, a quem Deus criou, dando-lhe o poder para governar a terra, sujeitar os animais. Nós falamos sobre o Salmo 8 no culto de domingo, no culto de domingo passado, pela manhã. Mas Paulo então confirmou o que já devia estar sendo proclamado pelos cristãos de sua época, a saber, que o que no Salmo 8 fora dito acerca dos seres humanos, podia e devia ser interpretado como uma referência mais especial a Jesus Cristo, até por causa da expressão que aparece neste salmo, filho do homem, explicando-se desta forma, que Deus,
na pessoa do Pai, encarregou a Deus, na pessoa do Filho, de ter o domínio sobre todas as coisas, inclusive da morte, para que então o reino de Cristo, que dissemos, pode ser entendido como o reino messiânico, mediador do Senhor Jesus, seja entregue a Deus, isto é, seja absorvido pelo reino de Deus, ou como preferem alguns, pelo reino dos céus. É preciso lembrar que Jesus fez referência ao seu reino, como seu reino. Jesus faz referências ao reino, e aí a gente entende que é o reino de Deus, como sendo seu reino. Ele falou do reino de Deus em Lucas 22:30, e ele falou também nisso em João 18:36, e a gente percebe, né, que as expressões se referem ao reino de Deus, reino que ele chama de meu reino, nessas duas passagens. É interessante lembrar que em Lucas 22:69, ele disse ao Sinédrio, mas de agora em diante, o Filho do Homem estará assentado à direita do Deus Todo-Poderoso. E que em Atos 7:55, Estevão, ao morrer, viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. Ora, sabe-se que na linguagem oriental, estar à direita de alguém é ter a mesma autoridade, o mesmo poder, os mesmos direitos desse alguém. Quando os textos se referem a Jesus à direita de Deus, está nos dizendo que ele está no mesmo nível de Deus. Como em Isaías está escrito que Deus não pode ser comparado, que Deus não pode ser igualado a ninguém. Entendemos que essas expressões nos mostram Jesus como Deus, mas ainda na função de filho, de cordeiro de Deus. Por isso se fala dele sentado à direita de Deus, à direita do trono de Deus, da mão de Deus. Mas interessante, não se refere à pessoa de Deus, porque a pessoa que está ali é a pessoa de Jesus, à direita da glória, daquilo que então lembra a Deus como Pai. Quando acontecer a entrega do seu reino a Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, na pessoa de Jesus, então, nós passaremos a ter a visão de Deus na pessoa do Pai, de Deus na pessoa do Espírito Santo. Porque nós não cremos em três deuses, nós cremos num Deus só. Então, alguém já me perguntou se no céu nós íamos ver o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí nós estaríamos vendo três deuses. Nós não cremos em três deuses. Nós cremos num Deus só. Deus é um ser só que se manifesta em três pessoas distintas e diferentes. E no céu, queridos, nós vamos ver o Pai e vamos ver o Espírito Santo ao ver a pessoa de Jesus Cristo, porque ali estará a Santíssima Trindade. Paulo nos avisou de que Jesus, como Jesus, é a imagem do Deus invisível. Colossenses 1,15. O escritor aos Hebreus disse que Jesus é o resplendor da glória de Deus e expressa a imagem da pessoa de Deus. Hebreus 1,3. Mas porque o Senhor Jesus ainda está agindo na pessoa do Filho, o seu reino messiânico, mediador, ainda não absorve o reino de Deus. Está a serviço dele, até ele ser entregue a ele. Para que os irmãos possam compreender melhor isso, por que nós pregamos Jesus como Salvador hoje ainda? Porque ele está na pessoa do Filho como Salvador. Mas ele vai ser para sempre o Salvador, no sentido das pessoas poderem aceitá-lo e recebê-lo? Não. Haverá um tempo quando isso vai acabar, quando esta função de Salvador ficará na lembrança nossa dos salvos, porque ele será para sempre o nosso Salvador nesse sentido, mas não mais porque está salvando. Salvação, a história da salvação, a economia da salvação foi encerrada. Haverá um momento quando ela há de ser encerrada, e vai ser nisso, quando Jesus então entregar o seu reino a Deus, conforme explica o apóstolo São Paulo. O reino de Jesus, ao ser entregue a Deus, disse Paulo, significará o fim, e o fim tem a ver com a ressurreição. Com a ressurreição de todos os salvos que já estão e ainda vão estar, após suas mortes físicas, na presença do Senhor Jesus, que então os trará numa espécie de cortejo para a ressurreição corpórea dos salvos, dos que estão em Cristo, fazendo-os receber os seus corpos glorificados, eternos,
ao se encontrar, inclusive, com a igreja, que então será viva, estará viva a igreja que estiver viva nessa ocasião, quando isso acontecer. E aí nós temos a doutrina da ressurreição dos salvos no último dia. Como demonstração do quanto a igreja de Corinto era mesmo complicada, nós entramos nesta curiosa afirmação do apóstolo. E, por favor, quando eu digo que a igreja de Corinto era uma igreja complicada, eu não estou faltando com respeito, né, à igreja, aos textos bíblicos. Ela era mesmo complicada. Paulo chamou-a de infantil. Vocês não cresceram, vocês não saíram do estágio de bebê. E para que os irmãos vejam, mais uma vez, como era esta igreja, olha o que Paulo fala: se não há ressurreição, se vocês não acreditam na ressurreição, por que é que há gente entre vocês que está se batizando pelos que já morreram? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizar por eles? Também nós, porque estamos nos expondo ao perigo o tempo todo, vocês não sabem disso? Que a minha vida corre risco por aquilo que eu prego? Então por que eu estou pregando? Por que eu estou correndo esse risco? Se Jesus não ressuscita, não vai ressuscitar? Se eu não vou ressuscitar? Meus irmãos, esta cláusula tem apenas um sentido. É óbvio que ela estava entre as várias opiniões e práticas estranhas que existiam dentro da igreja de Corinto, mas ela era tão absurda que Paulo a cita, mas não a comenta, não a rebate. O se batizar em favor dos que já morreram era uma daquelas coisas que só se pode explicar dentro do que as Escrituras dizem, um abismo chama outro abismo. Salmos 42, 7. Os erros dos corintinianos atraíam outros erros. E esta prática era uma evidência disto. Podemos crer que Paulo está ironizando. É como se ele estivesse dizendo: vejam a que ponto vocês chegaram. Vocês são capazes de dizer que não acreditam na ressurreição, mas tem gente entre vocês que são capazes disto, de se batizarem por procuração em favor dos que já estão mortos. Aos que acham que esses mortos, irmãos, em favor dos quais alguns na igreja de Corinto se batizaram, tem a ver com os mortos que são mencionados no capítulo 11, versos 29 e 30, quando Paulo disse, ou escreveu: pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Entre esses vários que já dormiram, isto é, que morreram, alguns comentaristas acreditam que entre os mesmos deviam existir aqueles que faleceram antes de ser batizados, e por isto parentes ou amigos entenderam que, se submetendo ao rito batismal, poderiam amenizar as consequências pós-mortem dessas pessoas. Se era isso que estava acontecendo, irmãos, já se poderia perceber as primeiras manifestações em relação à crença na regeneração batismal e na oração pelos mortos, crenças que farão parte das doutrinas a serem ensinadas pelo catolicismo romano. Mas não há evidências de que estava acontecendo isso. Aos que defendem a ideia de que, sendo esta prática um erro, Paulo não poderia ter deixado de comentar alguma coisa e de reprová-la. Os mormons, ou membros da a si mesma, denominada Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, argumentam assim: eles se batizam pelos que já morreram. A igreja dos mormons se batizam pelos que já morreram. Uma senhora nos Estados Unidos já se batizou em favor de mais de 5.000 pessoas. Sabe-se pelas crônicas da história da igreja que os gnósticos, vários dos quais se diziam cristãos, praticavam coisas assim, mas o gnosticismo era ainda incipiente nesses dias de Paulo. Há uma regra básica, irmãos, que se tem de seguir para a criação de qualquer doutrina. Ela não pode estar mencionada apenas uma vez nas Escrituras.
E essa prática, a do batismo pelos mortos, só aparece nesse capítulo 15 da 1 aos Coríntios, em toda a Bíblia. Digamos que nem é uma prática, era uma constatação de algo que devia estar acontecendo, e Paulo dá a entender que também, felizmente, não era a maioria que fazia isso. Era algo tão absurdo, especialmente vindo de uma comunidade eclesial, que Paulo entendeu não havia nada, que Paulo, então, por isso, não entendeu que não devia comentar nada, não precisava fazer nenhum comentário, apenas lamentar ou ironizar. Ou seja, algo assim não poderia vir de uma comunidade cristã. Lembro-me de que há alguns anos li em um livro evangélico sobre uma seita na Colômbia, que saiu dos adventistas do sétimo dia, que estava sacrificando ovelhas para lembrar Jesus como o cordeiro sacrificado pelos nossos pecados. Eu me lembro que o livro apenas noticiou isto, mas não fez nenhum outro comentário, passando-nos exatamente a ideia de que tal prática devia ser anunciada, comunicada, mas era esdrúxula demais para ser comentada. E aí Paulo encerra essa nossa parte. Também nós, porque estamos nos expondo perigos o tempo todo, não estaríamos também fazendo ou perdendo o nosso tempo, já que vocês não acreditam na ressurreição. Então, do contraditório absurdo, Paulo sai para um outro contraditório, mas agora sério. Ele usa o mesmo para fortalecer o seu posicionamento acerca da ressurreição corpórea de Cristo e dos que estão em Cristo. Se não há ressurreição, para que é que eu estou arriscando? Para que eu estou arriscando a minha vida em pregar o Evangelho? Para quê? Na verdade, Paulo sabia para que e por que pregava o Evangelho. Ele diz, ai de mim, se não pregar o Evangelho. E ele sabia o que estava fazendo por causa da certeza que tinha do Cristo ressurreto, da sua ressurreição no final nos últimos tempos, ou no final dos tempos. Isso o estimulava a isto. E era isso que ele queria passar à igreja, algo que pudesse estimular a igreja a viver a vida cristã, a pregar a mensagem cristã em sua inteireza e, por que não, a sofrer por causa desta fé cristã. Deus, irmãos, nos abençoe e nos ajude a compreender os ensinos que estão nas suas palavras e que são, naturalmente, pertinentes, aos dias de hoje. Que Deus nos oriente a nós todos. Vamos então passar para o encerramento deste culto de oração, desta quarta-feira, que antecede, irmãos, o último dia do ano. Amanhã nós estaremos aqui celebrando o tradicionalmente chamado culto de vigília, o culto de despedida do ano, de recebimento do ano novo. Ainda não podemos fazer cultos presenciais. Vamos ter aqui as pessoas necessárias ao funcionamento deste culto. Amanhã, eu espero que amanhã, durante o dia, já provavelmente antes um pouco, a gente já tenha condições, ter passado para os irmãos o horário desse culto, que hora vai começar e que vai acabar. Vai acabar meia-noite. Vai acabar meia-noite, igual nós sempre fazemos. Então eu faço um pedido a você que vai estar preparando a ceia, a última ceia, Tenta se antecipar, dá um tempo, para que quando começar o culto, você se sente, participe do culto, cante conosco, assista o que está acontecendo, para que naquele momento, de meia-noite, nós estejamos recebendo o novo ano, pedindo, mais uma vez, as bênçãos de Deus. Como lembrou nosso dirigente do culto de oração, Alex, agradecendo sim o ano que passou, por que não? Porque em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para convosco, para com vocês, em Cristo Jesus, É o que nos diz a palavra. Nos ajude com isso, querido, e ajude você mesmo. Talvez você diga, pastor, o problema é que na minha casa
não tem só eu que sou crente, ou tem poucos crentes, há muita gente não crente, e de repente vai estar lá em casa nesse dia. Bem, não vai brigar com ninguém, por favor, né? Nem criar dificuldade com as pessoas que não participam da sua mesma fé. Mas de repente, se você explicar direitinho, eles vão compreender, vão sair lá para a varanda, já pegando um pedaço lá de pernil para ir provando até chegar à meia-noite, né? Para então fazer isso. Agora, se você incentivar, querido ou querida, aí a coisa vai ficar realmente complicada. É muito importante, não é uma questão de superstição, não. É muito importante a gente estar juntos, porque, como eu tenho dito, não estamos juntos fisicamente, mas quando nós nos reunimos através desse culto, espiritualmente nós estamos juntos, emocionalmente nós estamos juntos. Isso faz bem a cada um de nós, como membros da Igreja de Cristo. Vamos então nos despedir com a bênção chamada dos apóstolos. E agora que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a bendita consolação do Espírito Santo de Deus, esteja com todos que aqui estiveram, tornando possível a transmissão, a gravação deste culto. Esteja agora com cada um de vocês que nos assistiu na sua casa, na sua sala, ou mesmo fora da sua casa, mas nos acompanhou, e esteja com todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, agora e para sempre. Amém, amém e amém.